nossa função logarítmica é o seguinte, ela é o oposto, ou seja, o inverso da função exponencial. É uma função definida nos reais positivos aos números reais, em que f de x é igual ao log de x na base a. Então agora eu vou falar sempre a base aqui embaixo, é o a, com a maior que zero e diferente de 1. E aí no gráfico acontece isso. O gráfico dessa função, ele é originalmente na primeiro e no quarto quadrante. Ó. Quando eu tenho uma base maior que 1, ó, a base aqui 2, ó, ele tem esse formato, ele é crescente. Quando eu tenho uma base entre 0 e 1, tá? Entre 0 e 1, ele é decrescente, ele está descendo, a curva vai descendo e aqui a curva vai subindo, tá bom? Eu vou mostrar esse gráfico para vocês agora no aplicativo do GeoGebra, tá? Deixa eu colocar ele aqui. Esse é o gráfico f de x log de x na base 2. É aquele mesmo gráfico que nós estávamos vendo lá. Tá? E ele aqui, olha só o que está acontecendo. Ele parece que toca no eixo das ordenadas, mas ele não toca. O mesmo acontece com a exponencial. Ele parece que está tocando aqui no 5, ó, mas se eu ampliar aqui, ó, tá vendo que ele já se distanciou? É isso que acontece. Tá bom? Então ele vai se distanciando, ele nunca vai tocar. E esse gráfico, ele é inverso na bissetriz, eu vou colocar aí a bissetriz. Pronto, ó. Essa bissetriz, eu tenho um gráfico inverso a ele, exponencial, ó, 2 elevado a x. Olha aqui. Que gráfico. Tá vendo como os dois se completam aqui? Então, eles são inversos. E sempre passando pelo 1. Tem esse critério, ó. O exponencial passa no 1 das ordenadas e o logaritmo no 1 das abscissas. Tá bom? E o que, que acontece quando essa base ela é diferente, né, de 0 e diferente de 1, ou seja, está entre 0 e 1. Esse aqui é o meu logarítmico, ó, tá aqui, ó, cantinho aqui. Logaritmo da base é 1 meio. Então é f de x é igual a log de x na base 1 meio, na base 0,5. E a exponencial tá aqui, ó. Por que que tá aqui? Eles se cruzam exatamente nesse ponto. E eles são simétricos nesse ponto, ou seja, eles estão circulando nesse ponto aqui, ó, vira e volta. Eles são inversos referente a esse ponto, porque esse aqui é o gráfico original. Claro, eu posso mexer no gráfico, ó, tá vendo? Mudando os parâmetros, olha aqui em cima os parâmetros. Mesma coisa eu posso fazer no logaritmo. Mudando os parâmetros. Bom, isso é só para você ver como se movimenta esses gráficos. Tá, o gráfico de logaritmo de f de x, olha aqui em cima. Se eu consigo descer aqui. Pronto, eu vou sumir o exponencial. Pronto, deixar só o log aqui, ó, o log. Olha o log aí. Então, o log, à medida que eu vou mexendo nele, ó, mudando os parâmetros, tá? Eu posso mexer nele para frente, para direita, para esquerda, para cima e para baixo. Só que aqui ele já ultrapassa o eixo das ordenadas. Por quê? Porque eu estou mexendo nos parâmetros. A mesma acontece com ele também na base maior que 1. Ó. Tá bom? Então, quando eu mexo nele aqui, eu mexo nesses parâmetros. Tá? Então, ele pode passar, mas só quando eu mexo nos parâmetros. O gráfico original não passa. Tá? Isso é para você ver como é que é visto, como o gráfico fica. E aqui embaixo, eu tenho umas atividades de fixação, que é para quê? Para você praticar. E vamos fazer algumas dessas, especialmente aqui, ó, essa 3. Como é que eu resolvo uma equação exponencial aplicando logarítmico? Sim, porque lá nas funções exponenciais, nós vimos esse aqui. Eu falei o quê? Que para mim resolver uma função exponencial, eu tenho que ter igualar as bases, ou seja, a base tem que ser igual, tanto no lado direito quanto no lado esquerdo da igualdade. E quando isso fica diferente, que nem aqui, ó, 3 elevado a x é igual a 10. Qual número eu posso levar o 3 para que ele me dê uma resposta 10? Ou, não dá para você fazer isso, né? Não assim, mas com log dá. Se eu colocar os dois no mesmo log, ó, log de 3 elevado a x vai ser igual ao log de 10. Estou comparando. E vou aplicar as propriedades do log. Expoente, o que, que ele faz? Ele cai na frente do log, ó, fica x vezes log de 3 é igual ao log de 10. Nós sabemos que quando não aparece a base aqui embaixo na ponta do G, é 10.
Então, log de 10 na base 10 é 1. Certo? Aqui, ó, log de 10 na base 10 é 1. E o log de 3 lá no problema, ele já te falou qual era o log de 3. Ó. Normalmente eles falam, deixa eu subir aqui. Aqui, ó, log de 3, 0,48, log de 2, 0,3. Vou até escrever lá, ó. Log de 3. Ele pediu para a gente usar 0,48 e o log de 2 ele pediu para usar 0,3. Então, é o que eu vou usar para resolver. Então, aqui vai ficar ó, x vezes log de 3, 0,48 é igual a 1, porque o log de 10 é 1. Então, x vai ser 1 dividido por 0,48. Aqui nessa divisão, você pode transformar o 48 em decimal, em fração, né, e fazer. Ou usar uma calculadora. Eu estou usando uma calculadora, dá 2,083, dá uma dízima periódica, ó. 2,083 dízima periódica. Bom, se eu usar a mesma calculadora científica e colocar aqui 3 elevado a 2,08333, colocar uns 53 aqui, eu vou chegar perto de 10. Vai dar 9,989, bem perto. Por que essa diferença? Porque eu não estou usando o log completo de 3 aqui. Eu fiz um arredondamento, provavelmente para mais. Tá bom? Então eu estou usando um arredondamento do arredondamento, um valor aproximado do aproximado. Porque vocês lembram lá em logaritmo? Fizeram uma tábua logarítmica, certo? Desses aí, só que usaram valores para menos, tá? Eles fizeram uma tábua na base 10, só que usaram valores para menos. Então eu já estou usando uma aproximação da aproximação. Por isso dessa diferença, tá bom? Mas não significa que está errado. E aqui outro exemplo, ó. 10 elevado a x é igual a 6. Eu vou aplicar o log. Log de 10 elevado a x vai ser igual ao log de 6. O expoente, log do expoente cai na frente do log, ó. Log de x vezes log de 10 vai ser igual ao log. E o 6 eu posso colocar que é 2 vezes 3. Vou aplicar outra propriedade. Log de 10 nós já vimos que é 1. E o log do produto é igual ao log da soma. Log de 2 mais o log de 3. Então, x, né, vai ser igual a 0,3 mais 0,48. X vai ser igual a 0,78. Pronto. Tá aí a minha resposta. Assim que eu uso logaritmo, para quê? Para resolver uma equação exponencial onde as bases são diferentes, tá bom? Aqui tem outros exercícios, ó, para quem quiser praticar. Seria bom mesmo praticar bastante, porque logaritmo é uma questão que cai bastante em concursos. E aqui, ó, esboço gráfico. Como é que eu vou fazer esse gráfico? Você vai atribuindo valores para x e fazendo uma tabelinha do mesmo jeito. Então, calcular a função logaritmo, normalmente eles trazem essa informação, ó, que você deve usar. Que, por exemplo, tem o log de 2 e o log de 3 de novo. E eles sempre usam mais ou menos isso. É aqueles números primos, né, que todo mundo pode ser dividido, ou seja, fatorado em números primos. Então, eles te dão log de 2, log de 3, log de 5. Tá bom? Para você conseguir fazer isso. Raramente vão te dar outro, porque você pode aplicar as propriedades para calcular. Beleza? E aqui no último eu tenho o quê? Uma equação logarítmica. Como é que eu resolvo uma equação logarítmica? Aplicando a propriedade. Essa que eu vou te dar a dica. Ó. Log de x ao quadrado mais x menos 4 na base 2 é igual a 3. O que acontece com a base? Ela vai ó, empurrando esse 3 aqui, dando cabeçada nele até ele subir. Então vai ficar ó, x ao quadrado mais x menos 4 é igual a 2 elevado ao cubo. Resolve essa equação e confere se as propriedades do logaritmo são verdadeiras. Tá, ela é bem simples, ela se remete muito à função exponencial, que se remete à equação exponencial, que voltamos para onde? Potenciação e radiciação. Então, aplicando as propriedades do logaritmo na potenciação e radiciação, você resolve qualquer função logarítmica. E vamos praticar. Até a próxima aula.